Shalom, shalom, povo do avivamento, guerreiros e guerreiras do Senhor. Deus abençoe sua vida, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Eu creio que coisas grandiosas Deus vai revelar para nós hoje. Mais uma live. Vamos aguardar aqui os irmãos estarem chegando. Deus vai providenciar coisas grandiosas. Hoje uma live que nós vamos estar ensinando sobre o ministério dos anjos. Fizemos uma enquete lá no grupo Escola Voz Apostólica, e a paz do Senhor a todos vão convidando pessoas para estarem na live conosco. Vamos estar ganhando um tempo precioso aqui com Deus, e eu creio que Deus vai falar muito conosco essa noite. Você que quer saber sobre o ministério dos anjos, eu vou estar falando alguma coisa aqui da parte de Deus para nós, e nós vamos entrar nessa dimensão e vamos compreender coisas que nós não compreendíamos. Então você vai acessando, vai convidando pessoas, vai chamando pessoas, convidando pessoas, convocando pessoas, vai dizendo assim, ó, apóstolo Alexandre está na live e com certeza coisas grandiosas vão acontecer. Os irmãos estão chegando, aleluia, glória a Deus, vai ficando aí. Hoje nós vamos falar sobre anjos, hein? Anjos, eu creio que Deus vai manifestar o teu poder nessa live. E vai ser extraordinário o que Deus vai fazer aqui, em nome de Jesus. Shalom, shalom, povo do avivamento que está chegando, em nome de Jesus. Vamos ganhar um tempo precioso com Deus aqui. Olá, apóstolo Alexandre, irmão Mauro. Ô irmão Mauro, diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Você quer saber mais dos mistérios de Deus? Fique aí comigo. Porque coisas grandiosas, vai anotando, corre, pega um caderno, uma folha, um lápis, que com certeza Deus vai falar coisas grandiosas conosco, amém? Aleluia, 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 glória a Deus. Shalom, Beta, Deus abençoe. Hoje nós vamos falar de anjos. Cristiane, Silvana, amém. Vai chamando o pessoal aí, vai convidando o pessoal, vai falando com o pessoal do grupo. Em nome de Jesus, que vocês fazem parte. Deus vai potencializar algo aqui sobre a tua vida. Talvez você vai sair dessa live já entendendo, já se comunicando, já entendendo que anjos já apareceram para você e você não compreendeu. Aleluia, é forte isso, hein? E eu vou dar um estudo aqui, amém? Mas também vou ativar você no final da live. Então eu quero já falar para vocês o seguinte, ó. Dia 29 de novembro, 29 de novembro é um sábado, nós vamos estar, eu e minha esposa, em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, dando um seminário Protocolo de um Guerreiro. Esse seminário nós vamos falar de cura interior, de batalha espiritual, intercessão profética, e treinamento de intercessores proféticos, pessoas que querem entrar em dimensões que não entram na intercessão. Deus vai falar muito conosco nesse seminário, anota aí, dia 29/11, vai começar às 10 horas da manhã, vai terminar às 19h30, vai ter uma pausa para o almoço. Nesse seminário nós vamos estar entregando a todos os participantes uma apostila completa do seminário e um certificado assinado por mim e pela apóstola Úrsula, comprovando que você participou de um seminário, dessa imersão, que vai ser um dia inteiro. Ah, apóstolo, eu moro em outro país, eu moro em outro estado, eu queria participar. Você também, nós vamos abrir vagas para online, amém? Você vai ter acesso vitalício desse seminário, vai ficar no YouTube, você vai assistir ao vivo aí da sua casa, onde você estiver, em qualquer país, com certeza vai ser extraordinário esse seminário. Amém? Glória a Deus. Uma outra coisa, dia 18 de abril de 2026. 18 de abril de 2026. Já vai ficar registrado na live. Nós vamos estar fazendo uma conferência Voz Apostólica. Amém? Rio em Chamas. Dia 18 de abril de 2026. Aberto para todos, inclusive para online. Nós vamos ver coisas grandiosas acontecendo. Queridos, você pegou teu caderno, você pegou teu lápis, tua caneta, tua borracha,
mas eu creio que Deus vai falar muito aqui, porque eu vou trazer experiências. O que eu vou ensinar a vocês sobre anjos, né? Parcialmente, mas já para aguçar a tua vontade, a vontade de querer mais do Espírito, a vontade de mergulhar mais, experiências que eu tive, amém? E eu vou trazer essas experiências para você de uma forma didática, ok? E com certeza Deus vai responder aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Raquel Moura, boa noite, apóstolo, boa noite, Raquel. Quem mais está falando aqui comigo? Da onde você é? Vai dizendo de onde você é. Onde você chegando, vai dizendo de onde você é. Rio de Janeiro, se você é de outro país, de onde você é. Diz aí para mim qual estado que você é, qual local que você mora, a sua localidade. E vai dando shalom, vai jogando o coraçãozinho para cima. Vamos orar em nome de Jesus. Glória a Deus. Itaboraí, glória a Deus, Itaboraí. Deus abençoe São Paulo. Aleluia, aleluia. Vai dizendo aí de onde você é, vai fazendo pergunta. Vão ter pessoas que vão entrar na live aqui comigo. São Luís do Maranhão, Fábio, Deus abençoe. Vinhedo, São Paulo, glória a Deus. Glória a Deus. Vocês vão ser ativados hoje numa dimensão diferenciada, hein? Em nome de Jesus eu creio. Amém? Palmas, Tocantins, eu tive em todos. Maringaba, Bahia, tive na Bahia. Porto Velho, Rondônia, tive Porto Velho, Rondônia também, aleluia. Flórida, Miami, Berta, Roberta, Venda Nova, Imigrante, Espírito Santo, aleluia. Goitacazes, olha quanta gente tem aqui. Olha, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Bom, já estamos aqui, enquanto os irmãos vão chegando, vão pegando o fio da meada dessa Fortaleza, Ceará, diga uau, diga aleluia. Piedade, Rio de Janeiro, diga uau, diga aleluia. Glória a Deus, e eu sou de Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro, região dos Lagos. Estamos aqui conectados, hein, com o mundo, em nome de Jesus. Vamos lá. Quando nós falamos do ministério de anjos, nós primeiro temos que acreditar no sobrenatural. Precisamos desejar o sobrenatural. Porque a todo momento o reino espiritual se conecta com o reino terreno. Nós fazemos parte da primeira dimensão, que é a dimensão natural. Nós estamos aqui nessa esfera. Eu costumo dizer, queridos, que nós somos pessoas que fomos criados para viver o sobrenatural. Mas nós pensamos que o sobrenatural está longe de nós. Quando Deus nos criou, Deus nos deu o sobrenatural para nós vivermos. Lá com Adão, lá no Éden, ele preparou tudo. No entardecer, ele vinha caminhar com Adão, conversar como foi o dia, falar com Adão, ensinar, dimensionar Adão. Então, nós somos seres sobrenaturais, vivendo uma experiência natural. Não somos seres naturais, vivendo uma experiência sobrenatural. É completamente o contrário. Então esse desejo, essa vontade de mais de Deus, de querer mais de Deus, faz parte de um ser sobrenatural. Faz parte de um homem, de uma mulher que não se contém em viver coisas naturais. Querido, se você está aqui e você apenas quer viver, amém, morando a sua canelinha, não está no lugar certo. Mas se você está aqui porque você quer imergir, é aqui que você deve estar. Porque você é um ser sobrenatural e quer viver experiências sobrenaturais. E o que eu vou tratar aqui hoje, diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus, são de coisas sobrenaturais que poucos vivem. Você imagina pessoas estarem na igreja, igrejas que não acessam o reino espiritual. Só tem a sua teologia, só tem o seu sistema, o seu método. Não tem problema isso. O que nós devemos ter é amor. Se tem amor, amém. Se a palavra está sendo pregada, amém. Mas existe mais de Deus. Eu não acredito que o reino de Deus é um reino básico, é um reino raso. Não, é um reino profundo para quem busca. E todos que buscam, acham. E todos que batem, a porta se abre. E todos que pedem, recebem. Porque Deus é perfeito em tudo que faz. E o ministério angelical, o ministério dos anjos, é algo poderoso e extraordinário. Eu posso sentir já o fogo do Espírito Santo aqui. Eu já posso sentir que nós estamos nos conectando. E eu quero orar nesse momento
porque eu vou adentrar no sobrenatural, no didático do sobrenatural. E eu creio que pessoas vão sair daqui essa noite tendo sonhos, tendo visões, anjos vão visitar a tua casa. Você vai ter uma imersão de maravilhas, prodígios e milagres aí na sua casa. Por quê? Porque você, a primeira regra, crê. Segunda regra, você busca. E você quer acreditar todos os dias que Jesus morreu na cruz por nós. Você acredita? Você acredita que alguém morreu por você para te salvar e te resgatar da ruína, da maldição, do mal, do pecado, do erro? Esse é Jesus. Se você acredita, ele tem muito mais para te dar, para te entregar. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Amém. Ó. A Cláudia está dizendo, ama estudo sobre anjos. Eu quero orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós adentramos as suas coisas celestiais, ó Deus, para vivenciar o sobrenatural. Eu já peço, Senhor, miríades e miríades de anjos, Senhor, descendo, Pai, para cada casa que aqui se conectar, para cada bairro, para cada cidade, para cada estado, para cada rua, de qual há uma pessoa que está conectada a mim nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, eu creio que o poder vai se manifestar de uma forma dinâmica, direta, poderosa e extraordinária. Eu sei que eu vou trazer luz aqui onde havia escuridão ou não havia entendimento, porque vai haver uma metanoia nesse ensino, vai haver uma revolução das mentes, ó Pai. As pessoas que estavam, Senhor, sabendo que tinham mais, mas estavam tomando um leitinho com café, agora elas vão se aprimorar, elas vão se aprofundar nesse estudo. Elas vão entender que o sobrenatural é real, está aqui à nossa volta. Quando elas olharem, Deus, para o céu, elas vão ver os seus códigos, o Senhor falando com elas. Quando elas olharem, Senhor, em nome de Jesus, numa manhã, no entardecer, elas vão observar que o Senhor fala com elas a todo momento. E em nome de Jesus, Pai, nós vamos ativar nesse momento uma porção do ministério dos anjos. Existe muito mais, existe toque com as mãos, existe autos proféticos, existe, Senhor, coisas grandiosas, ó Deus, que nós não podemos entregar tudo aqui. Mas eu creio, Pai, que os códigos e as chaves que nós vamos entregar aqui vai fazer com que esse homem e essa mulher, ó Deus, mergulhe, adentre numa porção maior e mais profunda daquilo que eles estão vivendo. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Queridos, pega a tua Bíblia aí, para a gente já começar a entender algo profundo sobre o ministério dos anjos. Eu vou falar pausadamente, mas vou ter a minha dinâmica aqui com vocês. Então, eu creio que vocês vão adentrar ao sobrenatural. Pega a Bíblia de vocês aí em Salmo, ou anota, Salmo 34, versículo 7. Salmos 34, versículo 7. Aleluia, 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 glória a Deus. Salmos 34, versículo 7. Vamos aqui, ganhar tempo. Aleluia. Aleluia. 37, 20, versículo 7, vamos lá. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Então quer dizer que o salmista está dizendo, agora vai o versículo 6, que diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Uau, aleluia, glória a Deus. Aí no versículo 7, depois de um clamor. Depois de um clamor, você acessa essa dimensão. Então eu vou repetir, para ficar anotado aí. Clamou este pobre, Salmos 34, versículo 6. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Então veja bem, quando eu clamo, Senhor, me dá dimensões de visões mais profundas. O primeiro lance, o primeiro código aí é clamor.
independente da sua classe, independente das suas finanças, independente da tua cor, independente daquilo que você crê. Se você crê em Deus, você clama a Ele, Ele vai te responder. Se você quer entrar no sobrenatural, Ele vai trazer o sobrenatural para você. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E nós precisamos entender que o temor ao Senhor é símbolo, é código no reino espiritual. Não é um temor de medo, mas uma reverência a um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, inclusive os anjos foram criados por ele. Anotaram aí? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Livro de Hebreus, que é tremendo demais, capítulo 1, versículo 14. Vamos lá. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Quem são eles? Quem são eles? Disseram que está travando aqui. Irmã Alessandra, sai e entra novamente. Não está travando, estou sentindo. Alguém está vendo? Todo mundo está me vendo? Está me acompanhando legal? Amém, amém. Sai e entra novamente, é isso aí. Porque talvez é a sua internet, amém? E vocês vão dando feedback aí para mim, que daqui a pouco eu vou falar com vocês. Mas vamos lá. Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Querido, está falando do povo de Deus, do povo que teme ao Senhor, do salmista, e do povo que acredita que Deus é soberano sobre todas as coisas. Aleluia! Então, os anjos, o ministério angelical, arcanjos, querubins, serafins, anjos, são patentes espirituais que estão à disposição de servir aqueles que hão de herdar a salvação. Você crê que você vai herdar a salvação? Você crê que Deus te chamou para uma missão nessa terra? Existe algo dentro de você que é ativado dia e noite, noite e dia, para que você viva o sobrenatural. Então você é aquele que vai herdar a salvação, porque você compreende que não existe somente coisas naturais, mas coisas sobrenaturais. Então os anjos são coisas sobrenaturais. A manifestação angelical é algo que está na patente, maravilhas e prodígios e milagres. É um ministério de anjos. E nós precisamos acessar pelo quê? Pela fé. Amém? Quando nós oramos em línguas, quando nós temos visão, nós também podemos acessar esse ministério que está para nos servir. Os anjos estão acampados ao nosso redor. Nesse momento aqui, você pode não estar vendo aí na tua casa, mas você já está sentindo essa dimensão poderosa. São anjos que estão guerreando a nosso favor. São anjos que estão com alta patente guardando. Deus colocou querubins para guardar o jardim do Éden. Querubins com espadas de fogo. Espadas, querubins com alta patente para guardar. Vocês estão vendo lá na Arca da Aliança, aqui do meu lado? Ó. A Arca da Aliança tem 2 querubins. As asas deles se encostam. São fortes. Amém? Mas também são aqueles que são direcionados pela palavra. Veja bem, quando você acessar os anjos não estão à tua disposição simplesmente para eles irem ali abrir a geladeira e pegar uma água para você, para tirar teu filho de algum lugar, para tirar tua filha. Não, eles se movimentam através da palavra, eles ouvem a Deus. Mas como que eles ouvem, apóstolo? Mas como que eu faço para me comunicar com os anjos, para que eles entendam um comando, um decreto, uma direção? Você tem que declarar a palavra para eles. Vocês têm que direcionar eles na palavra de Deus. Porque é Deus falando que quando eu aciono a palavra, eu sou aquele que vou direcionar os ministérios dos anjos. Apóstolo, os anjos se apresentam para mim? Sim, se apresentam. Apóstolo, os anjos aparecem em sonhos? Sim. Os anjos falam o nome para mim? Sim. Toda vez que o anjo aparece para mim, apóstolo, é à toa? É porque aparece? Porque tem muita gente que vê anjo, não é verdade, queridos? Tem muita gente que diz, eu vi um anjo ali, eu vi um anjo lá, eu vi um anjo cá, eu vi... Ué, eu vi.
Mas o que o anjo veio fazer? O anjo veio só para aparecer? Ele só veio para mostrar para você que existe um mundo espiritual? Não, ele veio trazendo uma mensagem. Toda vez que um anjo aparece na Bíblia, ele vem trazendo uma mensagem. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Nenhum anjo aparece por aparecer. Quando o anjo apareceu diante de Maria, a virgem, ele disse que ela ia ter um filho. E ela teve filho? Teve. Quando o anjo apareceu a Malaquias, ele apareceu. Quando os anjos apareceram a Abraão, apareceram. E todos eles trouxeram o quê? Mensagem. Jesus, quando venceu Satanás no deserto, que às vezes muitas pessoas que podem ouvir essa live, ver essa live, podem estar no deserto, através da palavra Jesus venceu Satanás. A palavra dá direção e vence o inimigo. Então a palavra aciona o ministério dos anjos. A palavra leva os anjos, os mensageiros, o significado de anjos. Eu não vou falar em hebraico aqui, não vou me ater a isso, ok? Mas o significado de anjos é mensageiros. Então os anjos, quando aparecem, necessariamente, eles não vêm só para se mostrar. Eles vêm com uma missão. E cabe a nós interpretar o que nós vamos falar com eles quando nós vemos. Porque eles podem trazer uma mensagem para você, eles podem trazer uma mensagem para a sua geografia, eles podem trazer uma mensagem para a sua igreja, eles podem trazer uma mensagem de Deus para a sua família, parentela, amigos, pastor, apóstolo. Mas eles vão aparecer para você para trazer algo de Deus. Vou lá. Daniel orando 21 dias, ajoelhado, clamando, lutando ali na oração, no clamor, na reverência, como o salmista diz. Ele orou e o anjo apareceu para ele, e trazendo o quê? O que o anjo trouxe? Escreve aí para mim, queridos. O que o anjo trouxe para Daniel? O anjo trouxe resposta. Porque o anjo disse para ele, assim quando você começou a orar, o Deus Todo-Poderoso me enviou com a resposta. Mas o principado territorial teve uma luta comigo. Então os principados estão atentos muitas vezes ao seu pedido, ao seu clamor. Os demônios locais estão atentos ao que você fala, ao que você pede. Às vezes você está no quarto chorando, chamando a Deus ali, mas entidades estão ouvindo, espiões estão ouvindo o que você fala. E quando Deus libera dos céus, eles vão tentar tirar aquilo que já é teu. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Mas fala agora, não vão tirar mais, porque eu vou te ensinar algo poderoso. Toda vez que você for orar, querido, pegue óleo ungido, e segue os quatro cantos do seu quarto de guerra. Aonde você for orar, se segue, se revista das armaduras de Efésios, armaduras novas para o campo de batalha. Se revista também, amém, o território, colocando colunas de fogo em volta de você, chamando a miríade de anjos para te proteger, para que o inimigo seja ensurdecido e que ele seja cegado pelo Espírito de Deus. Porque ele não vai conseguir te ouvir o que você fala com Deus e não vai conseguir ver você ouvindo o que você está falando. Então você precisa primeiro se preparar para um campo de oração. Você precisa primeiro não vão tirar mais. Isso, não vão tirar mais. Escreve aí, não vão tirar mais. Porque agora você vai colocar um manto de visibilidade. Eu uso talite, vocês sabem o que é talite, a capa de Elias, né? Talite, onde a mulher do fluxo de sangue tocou a orla de Jesus. Eu uso o talite, é uma tenda. Quando você se coloca embaixo do talite e começa a orar, o inimigo não tem como te ver orando e nem tem como te ouvir. Então, antes de você começar a falar com Deus, você tem que se proteger, se resguardar, para que o inimigo não te ouça e não veja você orando.
E porque Daniel estava ali, janelas abertas, orando, clamando, buscando. Mas o anjo teve uma guerra com o principado da Pérsia. Mas ele venceu. Por quê? Porque Daniel continuou orando. O que quer dizer isso, apóstolo? Quer dizer que os anjos, eles são enviados para nós com uma missão de liberar sobre nós os códigos que Deus tem para nós. Amém? Aquilo que Deus vai falar, Deus chama assim, anjo, arcanjo, vai lá para Alexandre e leva. Amém? Leva esse código, leva essa liberação, leva porque ele vai vencer. Diz para ele que ele vai vencer. E os anjos descem com mensagens para nós. Então o anjo não aparece de qualquer jeito. Esse papo de ver o anjo ali, vejo o anjo cá, vejo o anjo lá, mas o anjo não fala nada, não diz nada, só eu vi um anjo grande pra caramba. Pô, o anjo grande pra caramba acima do telhado. Uau, maravilhoso. Um querubim, um arcanjo poderoso. Mas esse anjo, ele apareceu para trazer uma mensagem. Nenhum anjo na Bíblia aparece em vão. Diga aí, anjo não aparece em vão. Escreve aqui nos comentários, anjo não aparece em vão. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Vivemos tempos em que o reino de Deus está acelerando a revelação do mundo espiritual. Muitos estão conscientes do mover do Espírito Santo, mas poucos compreendem o papel do ministério dos anjos. Os anjos não são símbolos, nem apenas figuras celestiais. Não é aquele anjinho, sabe? Ele não é como você imagina, como pintam no quadro. O anjo vai aparecer para você da forma que você está preparado para vê-lo. Então vamos continuar o estudo. Os anjos não são símbolos, nem apenas figuras celestiais. Eles são mensageiros, guardiãos e executores de ordens de Deus. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. E o Senhor quer ativar esse ministério ao redor de cada filho obediente para cumprir propósitos no natural e no espiritual. Presta atenção, querido. Há uma outra virtude que você tem que ter quando você acessa o ministério dos anjos. Eu vejo muitas pessoas ensinando sobre anjos. Acho interessante isso. Porque é necessário o professor para ter o aluno. Mas o professor, muitas vezes, não tem a experiência que o aluno vai ter. Peguem isso. Agora, se você tem um professor que tem experiência, ele vai te levar a níveis maiores. Porque ele tem experiência daquilo que ele está ensinando. Ele viu, ele vê, ele anda, ele ouve e ele tem sonhos. Então, querido, quando você nota alguém ensinando, receba os ensinamentos. Mas note também se essa pessoa tem experiências com aquilo que ela está ensinando, principalmente com o sobrenatural, principalmente quando nós falamos da Bíblia. Aleluia! Precisamos ter professores, não teólogos, mas professores com experiência no sobrenatural, porque vai se conectar aos alunos que querem mais e mais e mais e mais. Lembrando, todo professor de uma faculdade, de uma escola, amém? Ele é um professor teórico. Os alunos vão se formar, eu tenho aqui pessoas que são médicos, eu tenho aqui pessoas que são seguranças, eu tenho aqui pessoas que são preparadores de educação física e fizeram a faculdade, advogados, né, direito, tiveram professores de direito, mas não, aqueles professores, eles eram teoria, eles ensinavam a letra. Mas os alunos, quando aprenderam a letra, colocaram a letra em execução. Há uma diferença. Agora você imagina quando você tem um professor que ele pratica, é praticante de educação física, é praticante de jiu-jitsu, é praticante do mundo espiritual, ele entende, ele compreende, ele entra e sai. Ele foi lá na frente, veio aqui te buscar para te levar. Então ele não só ensina, mas ele pratica, ele entende do que está falando. Amém? Então, há uma velocidade do que Deus está fazendo. Vocês estão notando isso? Quem está notando que há uma velocidade, escreve aí. Há uma velocidade, eu estou notando. Deus está com a velocidade no tempo, na dimensão. O aion de Deus, o tempo eterno de Deus, está se manifestando. E nunca houve tanto mistério com os anjos como houve na Bíblia. Está tendo nesse tempo, nessa geração.
Nós estamos vendo muitas pessoas tendo acesso aos anjos. É lógico, querido, que anjo deixa pedrinha? É lógico. É lógico que anjo derrama azeite? É lógico. É lógico que anjos deixam penas em lugares estratégicos? É lógico. Mas tem que ter cuidado, porque senão banaliza. Amém? Porque qualquer pombo em qualquer lugar solta pena. Amém? Está entendendo? Qualquer pedrinha de brinco pode cair, a pessoa não pode também trazer banalização. Os anjos sempre vão aparecer quando eles deixam mensagens. Eles mostram que estão presentes. Mas nós temos que ter cuidado. Fala para o teu irmão, tenha cuidado. Então, a velocidade, nós não podemos banalizar o ministério angelical e nada que é sobrenatural de Deus. Não podemos banalizar. A palavra anjo vem do hebraico malar, que significa mensageiro. Eu já falei aqui. Eles estão organizados em hierarquias celestiais. Anota aí, Colossenses 1, versículo 16. E cada grupo tem uma função específica. Agora eu vou trazer a função dos grupos, especificamente. Aleluia. Eu vou repetir isso para ficar bem tocado aí no teu coração. A palavra anjo vem do hebraico malak, que significa mensageiro. Eles estão organizados em hierarquias celestiais. Colossenses 1,16. E cada grupo tem uma função específica. Querido, como é que você pode pensar? Ó, a Roberta de Miami está dizendo que está com o pó de ouro nas mãos. Aleluia. Quem está aí? Quem está aí com o pó de ouro? Quem já está sentindo a presença angelical nas suas casas? Como é que você pode pensar que a hierarquia, que os anjos andam em hierarquia, os demônios andam em hierarquia? E como nós aqui não temos que ter hierarquia, querido? É tudo bagunça. Pare e pense comigo. Tem gente pregando que não precisa ter hierarquia. Tem gente pregando que não precisa ter uma liderança. Sem liderança ninguém vai para lugar nenhum, querido. Sem liderança ninguém acessa nada. Sem liderança as pessoas batem cabeça. Para eu estar aqui 11 anos já como apóstolo, nós precisamos passar por um processo muito forte, eu e minha esposa, de capacitação e entendimento. E não havia rede social, não havia YouTube, não havia Instagram. Nós aprendemos através do Espírito Santo e de alguns líderes que Deus colocou em nossa vida. Então, como eu posso, se o mundo espiritual tem hierarquia, por que eu tenho que dizer que aqui não tem? Aqui não existe liderança. Está amarrado, Satanás. Está repreendido, Satanás. O povo natural, Deus tirou Moisés do Egito, levou Moisés para o deserto, fez Moisés ter família, depois trouxe Moisés para tirar o povo do Egito. Um líder precisa ser forjado muitas vezes no deserto, ativado nas dimensões para ensinar o povo, para voltar e tirar o povo da estagnação. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Vou dizer as hierarquias dos anjos. Anote aí. Querubins, guardiãos da presença. Está lá em Gênesis 3, 24. Êxodo 25, 1 a 18. Vou repetir. Querubins, guardiãos da presença. Gênesis 3, 24. Êxodo 25, 18 a 22. Serafins proclamadores da santidade de Deus. A quem enviarei? Isaías. Rinene, eis-me aqui. Mas eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Um serafim desceu como a brasa numa tenaz, tocou a boca e purificou Isaías. Isaías já era profeta, irmão. Foi lá no capítulo 6 de Isaías. Isaías já era profeta, já tinha profetizado nos outros capítulos. Ele já era profeta. Então, existe muitos para acessar dimensões, precisam tirar a raiz de iniquidade. Ser limpo, mas isso é para outra live.
mas ser limpo da iniquidade, tocado. E esses anjos serafins são enviados por Deus para trazer santidade, purificação e fogo. Não um fogo estranho, mas um fogo de avivamento. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Aleluia. Então, serafins, proclamadores da santidade de Deus. Isaías 6, versículo 2 e 3. Anjos mensageiros trazem direção e revelação. Vou repetir. Anjos é mais uma hierarquia. Anjos mensageiros trazem direção e revelação. Lucas 1, versículo 26 ao versículo 38. Anjos guerreiros batalham, que são os arcanjos. Batalham nas regiões celestiais. Daniel 10, versículo 13. Apocalipse 12, versículo 7. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus aí. Anjos ministradores, anjos que ministram pessoas no sonho, ensinam Bíblia. Tem casos, querido, reais. Inclusive, é um caso que ficou famoso de um homem do interior, se eu não me engano, de Minas Gerais. O nome dele, o nome popular dele é Zé Galinha, alguma coisa assim. Ele ficou famoso. É um exemplo popular. Tem vários que eu vou trazer aqui. Ele sonhava e ele aprendeu a falar alemão, japonês e acho que inglês no sonho. Aí, para quem não conhece, ele dizia que crianças apareciam para ele no sonho, é mais ou menos isso, e ensinavam essas línguas, e ele aprendeu essas línguas. Só que nós que temos a compreensão espiritual sabemos que foram anjos, ele acessava dimensões e anjos ensinavam eles línguas para materializar o poder de Deus. Então, há um movimento celestial. Então, você quer aprender determinadas coisas, você quer aprender a Bíblia. Tem pessoas que dizem para mim assim, apóstolo, eu não consigo entender a Bíblia. Eu e apóstolo sempre falamos, leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Mas apóstolo é difícil, dá sono, é difícil de entender, é difícil. Quando você acessa o ministério dos anjos em sabedoria, submissão e temor a Deus, amém? Não só para eles te servirem uma Coca-Cola da geladeira, não, mas para eles trazerem o reino de Deus para a tua vida e te levar a uma dimensão sobrenatural. Esses anjos são enviados para te ensinar a Bíblia, a palavra. Chaves são dadas e esses são os anjos ministradores que te ensinam. Sabe, irmã, quando você está lavando a louça e você está ali pensando em algo sobrenatural e de repente vem um insight. Deus está trazendo uma mensagem, um anjo ministrador acabou de te ministrar, dando uma revelação. Aleluia, glória a Deus. E quem comanda os anjos? O Espírito Santo. Meu Deus. Meu Deus. Então, quanto mais acesso eu tiver ao Espírito Santo, mais eu tenho acesso às ferramentas sobrenaturais que ele me dá, que ele traz para mim e que ele me conduz. Então, anjos ministradores servem aos santos na terra. Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Diga uau, diga glória a Deus, diga aleluia. Estou lendo pela terceira vez. Glória a Deus, aleluia. Isso aí, presbítero. Vamos lá. Os trabalhos dos anjos na vida dos filhos de Deus. Salmos 91:11 diz assim: porque aos anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91:11. Eles anunciam e direcionam. Anjos anunciam a Maria, eu já falei aqui. Guiou José, anjo anunciou a Maria, guiou José, libertou Pedro e ministrou a Jesus no Getsêmani. Mateus capítulo 1, versículo 20, Atos 12, versículo 7, Lucas 22, versículo 43. Eles executam juízo e livramento. Quando Ezequias orou, um anjo feriu 185 mil inimigos. Querido, não existe anjo fraco. Fala para o teu irmão aí. Fala, não existe, teu anjo não é fraco. Você que ainda não acessou aquilo que você precisa acessar. O anjo que Deus colocou na tua vida, no teu ministério, ele não é fraco, querido.
Ele derruba facilmente um exército de demônios de 185 mil inimigos. Ele não é fraco, só que você ainda não acessou o protocolo de Deus para ver nitidamente esse guerreiro que Deus colocou à tua disposição. Aleluia! Espírito Santo vai já multiplicando, vai liberando anjos nessas casas, vai trazendo anjos nessas casas, Senhor. Eu já posso sentir o poder. Salmos 103, versículo 20. Salmos 103, versículo 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, poderosos em força, que executais as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Vou repetir. Alguém quer que eu repita? Eu vou repetir. Salmo 103, versículo 20, diz assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, poderosos em força, que executais as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Em outras Bíblias, a voz de Deus, ou a voz da palavra de Deus, ou a voz da palavra de Yahvé. Aí muitos tiram isso. Viu? O anjo só obedece a palavra que sai da boca de Deus. Ei, querido, a Bíblia é a palavra que saiu da boca de Deus. Você está aqui comigo? Você está aqui comigo? A Bíblia é a palavra da boca de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Quando eu leio a Bíblia e eu declaro e comando os anjos do meu ministério a executarem favor na minha saúde, eles executam. Favor nas minhas finanças, eles executam. Favor no meu ministério, eles executam, porque tudo diante da Bíblia é a palavra de Deus, e quando a palavra de Deus está no meu coração, ela sai pela minha boca como uma flecha, como uma espada, e ela penetra junto às medulas da divisão da alma e do espírito. E os anjos do Senhor, eles são direcionados pela palavra que saiu da boca de Deus. E eles estão em Hebreus à disposição dos santos que têm essa palavra. Faz sentido para você? Faz sentido para você ler a Bíblia? Então não é, anjo, Senhor envia um anjo, Senhor, os anjos já foram enviados, eles estão ao teu redor. Agora você vai acessar e conhecê-los. O que cada um faz? É o teu ministerial? É o teu pessoal? É o teu criativo? É o teu territorial, geográfico? É o teu de nações? Quem são os anjos e as hierarquias que você vai começar a trabalhar e entender? Porque hoje Deus vai abrir visão de um monte de gente aqui. Aleluia! Ou seja, os anjos não respondem à emoção, mas a palavra liberada com fé e autoridade. A autoridade não está no azeite que foi descido pela cabeça, apostólico, pastoral, mestral, não. A autoridade está naquele que conhece o seu Deus e acredita que Jesus venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia e está à destra do Pai, enviou o anjo, enviou o Espírito Santo para estar conosco, amém? E hierarquias de anjos estão aos cabelos dos pés dele, inclusive principados e potestades. Ele comanda a festa. Então, quando eu acredito que Jesus eu tenho autoridade, vou repetir para anotar aí, ou seja, os anjos não respondem à emoção. Senhor, me tira do vale. Senhor, o gigante se levantou. Senhor, está difícil o casamento. Senhor, todo mundo me trai. Isso é emoção, é a alma falando. É a alma falando, não é um guerreiro falando não, querido. Não é guerreiro falando não. O guerreiro entra na guerra.
O guerreiro entra na guerra, o guerreiro tem protocolo, o guerreiro tem direção, o guerreiro tem cara de leão, o guerreiro tem asa de águia, o guerreiro tem força de um touro, o guerreiro chora com a imagem e semelhança do Senhor para agradecer. Querido, quando a palavra é liberada da boca com fé e autoridade da boca de um guerreiro que sabe quem é, que sabe que é valioso para Deus, que sabe quem é o seu Deus, ela não vai descer com emoção, ela não vai sair com emoção, com pobreza, de força, ela vai sair com força. A palavra de Deus é força, a palavra de Deus não é morna, a palavra de Deus é forte para aquele que crê. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Uau, 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 uau. Uau, 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 tá forte o negócio. Como ativar o ministério angelical? Eu sei que você estava querendo perguntar isso. Eu sei que você estava querendo. Apóstolo, tudo bem, eu estou entendendo, eu estou buscando santidade, jejum, eu estou me separando, mas eu quero saber como é que acessa. Amém. Como ativar o ministério angelical? Gente, eu estou dando uma porção. A coisa é grandiosa. Inclusive a impartição, ativação presencial é algo extraordinário. Vou ministrar pessoas aqui, pessoas vão receber pela fé. Mas agora, quando nós estamos presentes, impondo as mãos sobre pessoas, querido, pessoas veem anjos do meu lado, vê anjo andando na igreja, vê anjo se movimentando, voando. É forte o negócio. Vamos lá. Quando você libera a palavra, os anjos se movem. Toda a palavra de Deus que é liberada da tua boca, há um movimento de anjos. Diz assim, quando eu libero a palavra de Deus, anjos se movem. Quando eu libero a palavra de Deus, anjos se movem. Escreve aí. Profetize com base nas escrituras. Eles executam a voz da palavra, não a sua vontade. Aleluia! Alguém pegou essa chave aí? Então os anjos se movimentam na palavra de Deus, não na nossa vontade, não com um bolo de chocolate que você quer comer, não com milkshake que você quer comprar e quer ganhar. Pede aí, anjo, vai lá pegar uma água com gás para mim. Não. Não é tua vontade, é a tua palavra, a palavra de Deus saindo da tua boca. Isso ele executa. Então o que Deus tem de finança na Bíblia, quando você declara, os anjos se movimentam para executar. Quando a palavra de saúde, de cura, sai da tua boca, da Bíblia, que está escrito aqui, os anjos se movimentam, amém? Para movimentar aquilo e fazer o milagre acontecer. Muitos milagres de cura acontecem nos movimentos de anjo, amém? O dom de cura, existe um dom de cura, sempre tem um anjo que anda com uma pessoa que se movimenta na cura, sempre tem um anjo. Eu no meu caso, eu me movimento em ativação, eu sou ativador de ministérios, eu ativo, há muito fogo, pessoas entram em eletricidade, pessoas se movimentam, pessoas veem leão, pessoas veem touro, pessoas veem um monte de coisa no ministério, não sei o que eu carrego. Mas quem movimenta isso é o meu serafim. O serafim que anda comigo, quando eu vejo ele chegar, eu sei que está na hora de movimentar o povo, e pessoas são cheias do fogo de Deus. Ele coloca fogo, ele coloca brasa, traz santidade, traz purificação. Aleluia! Então, preste atenção, serafim. Uma palavra profética, né? Quando você libera a palavra, os anjos se movem, profetizam com base nas escrituras, eles executam a palavra, a voz de Deus, não a sua vontade. Outra coisa, adoração. Os anjos se amarram em adoração. Quer movimentar o ministério de anjos? Não traz uma palavra escrita por homem, não. Traz uma palavra, uma adoração espontânea. Sabe aquela adoração espontânea? Que o cara está lá com violão e de repente ele é tomado por um poder, ele é tomado por uma extravagância, ele começa a fluir as letras começam a fluir. É igual o Fly, que o Jason Cupter, ele estava tocando piano, gravando o Fly, e de repente, quando eles vão ouvir, um anjo está cantando com eles. Uau! Aleluia! E você ouve nitidamente um anjo cantando e adorando. Amém? Tem pessoas que vão começar a adorar, tocar o violão, fechar os olhos e vão começar a ouvir os 24 anciãos. Santo, 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 os 4 seres viventes. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos.
toda a terra está cheia da tua glória. Então, um ambiente de adoração atrai um movimento angelical. Atrai um movimento angelical. Existe uma coisa aqui que eu vou falar. Você sabia que o primeiro ministério a ser atacado dentro da igreja, no pecado, na promiscuidade sexual, é um ministério de louvor? É um ministério de louvor. Por quê? Porque ele incomoda demais a Satanás. Quem tem visão aberta nas igrejas, quando o ministério começa a tocar louvor, vê flechas vindo direto para o altar, uma chuva de flechas vindo do inferno para o altar para tentar atacar. Se uma pessoa não tiver dimensão espiritual de qualidade, o ministério é atacado. Aí você vê um monte de ministério sendo dissolvido, adultério, prostituição ministerial, porque não tiveram visão espiritual para proteger os ministérios. É forte isso, hein? Então, vamos lá, continuando. Ambiente de adoração atrai movimento angelical. Isaías viu os serafins clamando: Santo, 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 e a glória encheu o templo. Isaías 6, 3, 4. Onde há glória, há anjos em operação. Aleluia, aleluia. Onde há glória, há anjos em operação. Segundo o código, primeiro foi palavra profética, a palavra de Deus. Segundo, adoração. Terceiro, perdão, eu errei aqui o fio da meada. Primeiro, temor e aliança. Segundo, palavra profética. Terceiro, adoração. Quarto, intercessão. Daniel orou e um anjo foi enviado com resposta. Daniel 10, 12. A oração gera movimento nos céus. Eu já falei disso, mas eu estou testificando aqui na palavra. Quinto código, missões e propósito. Anjos se movem a favor de quem está em missão. Pedro foi libertado por um anjo no meio do propósito. Atos 12, 7. A obediência à missão ativa o socorro celestial. Quando nós estamos numa missão, um código em movimento, há um poder extraordinário se movimentando a nosso favor. Querido, acontece muito isso comigo, talvez não aconteça isso com você, mas querido, eu estou na minha cidade, a minha cidade, o meu território é uma coisa, aqui é um movimento, é uma coisa, os anjos já dominam o meu território, já dominam a minha geografia, amém, e o povo ainda é cego aqui, muitos, mas quando eu saio e eu vou para um outro território, ou vou para uma outra cidade, ou vou para uma outra nação, o poder que se derrama na missão que Deus me dá para fazer, olha, é extraordinário, é palpável. Então, quando há uma direção, quando você é enviado para pregar em outro território, quando você é enviado para fazer um ato profético, quando você é enviado para pregar a palavra em um casamento, em qualquer lugar que Deus te envia, você sabe que você está sendo enviado por Deus, você tem uma missão. E se você tem uma missão, não foi criada por você, foi dada por Deus. Amém? Quando eu abro uma agenda, eu estou abrindo uma agenda. Mas quando eu sou levado para um lugar, quem está me levando é Deus. Há uma diferença. Alexandre abre a agenda. Alexandre abre a agenda. Eu que já estou aqui à disposição para você me levar aí, né? Estou aqui, abri a agenda. Mas quando Deus me leva, Deus abre a porta do sul, a porta do norte, a porta do leste, a porta do oeste. Deus abre as portas e as comportas para eu ir. E quando eu vou, querido, é certo, é fato. Há um movimento de cura, de milagres, de prodígios extraordinários. Por quê? Porque eu estou sendo enviado e a missão é celestial, é dos céus. E quem vai realizar a missão, o cumprimento dela é Deus. Eu sou apenas um instrumento. E aí eu já sei que o couro no céu vai comer. Não vai ter principado, não vai ter demôniozinho de rua, de mata que vai parar o mover de Deus quando um que tem a missão palpável dos céus é enviado para um território. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Amém? Profeticamente, o Senhor está dizendo: estou liberando uma campanha de anjos, uma companhia de anjos ministradores sobre minha igreja. Anjos de cura, de libertação, revelação e provisão. Eles estão sendo enviados às casas, ministérios de territórios,
onde há clamor e alinhamento com a minha palavra. Não é de qualquer jeito. Fala para o teu irmão, escreve aí, não é de qualquer jeito. Escreve aí comigo, não é de qualquer jeito. O Senhor diz ainda, os anjos não substituem o Espírito Santo, mas cooperam com ele para manifestar o reino. Vou repetir para ficar frisado. Os anjos são componentes dos céus. É uma hierarquia de poder, mas eles estão ao comando do Espírito Santo de Deus. Quem comanda tudo aqui na terra é o Espírito Santo. Entendeu? É o Espírito Santo. Não tem esse negócio de ovacionar anjo. Não é isso. Quem comanda os anjos aqui na terra é o Espírito Santo. E quanto mais intimidade você tiver com o Espírito de Deus, mais comando sobre os anjos ele te dá e mais acessibilidade ou visão espiritual ele vai te entregar para você entrar num outro patamar, numa outra direção. Então vamos lá, o Senhor diz ainda, vou repetir, os anjos não substituem o Espírito Santo, mas cooperam com ele para manifestar o reino. Quem comanda é o Espírito Santo. Quem comanda tudo aqui na terra espiritualmente, você que não sabe, é o Espírito de Deus, tá? É o Espírito Santo. Quem comanda, quem manda prender e quem manda matar aqui é o Espírito Santo. Quem derruba reis, quem levanta reis, quem levanta ministério, quem derruba ministério, quem expõe adultério, quem faz tudo aqui é o Espírito de Deus. Ele comanda tudo. Ele comanda a igreja na terra. Amém? E essa hierarquia angelical está à disposição daquele que acessa mais e mais os céus através do Espírito Santo. Êxodo 23, 20, diz assim, eis que envio um anjo diante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Deus está falando com pessoas aqui, ó. Vou repetir. Saiu agora aqui no meu ouvido. Êxodo 23, 20. Eis que te envio um anjo diante de ti, para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Então Deus preparou lugares para nós entrarmos. E você, querido, Deus tem falado com você que está precisando de você mudar desse lugar, né? Está precisando de você sair da estagnação, da mornidão, da paralisia espiritual. Deus está falando que tem um lugar preparado para você. Aleluia. Deus tem preparado um caminho para você. Êxodo 23, 20. Momentos de ativação. Ação profética para nós. Ore em concordância com Hebreus 1, 14. Libere uma palavra profética sobre sua casa, ministério e cidade. Declare, Senhor, ativa ao meu redor os anjos ministradores, designados ao meu propósito, que se movam em favor da minha família, ministério e destino profético. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Experiência. Agora eu vou falar de experiência. Falei tudo da palavra aqui, mas agora eu vou falar de experiência. 1 hora eu estou falando, hein? Vou falar de experiência contigo. Como é que você se apresenta a alguém? Se você busca a santidade, se você está alinhado ao céu, se você lê a Bíblia, se você tem temor e tremor por Deus, você entende quem é Jesus, você entende quem é o Espírito Santo, você compreende a hierarquia espiritual, você está debaixo de um pastoreio, de uma paternidade, de uma cobertura. Você compreende que, assim como Davi, existe um tempo para todas as coisas, existe um tempo para acessar seu ministério. Mas não quer dizer que você vai sair sendo rebelde com qualquer um, com os seus pastores, com os seus líderes. Está errado isso. Está fora de cogitação. Arão e Miriam foram rebeldes diante de Moisés. Deus foi lá e mostrou quem era Moisés para eles. Então, nós não podemos correr riscos de rebeldia. Corá foi rebelde diante de Moisés. E por causa da rebelião de Corá, 250 famílias foram engolidas pela terra. Então nós precisamos entender que existe uma hierarquia, um alinhamento.
Quando você vai buscar o ministério dos anjos, compreender quem são os seus anjos, eles vão começar a se apresentar. Mas da mesma forma que eles vão começar a se apresentar para você, anjos caídos vão se apresentar também. Porque vão ver brechas em você. Eles vão ver brechas ali. Eles vão ver coisas que você carrega ainda, iniquidade, erro, falha. Você está querendo ir buscar e os anjos vão aparecer. Eles vão aparecer na hora ali para você. Então você tem que ter diálogo. Quando você tiver uma visão, um sonho, alguém falar com você, você tem que pedir para eles se apresentarem. E quando eles se apresentarem, você tem que perguntar o nome deles. Quando você perguntar o nome deles, eles vão dizer. E você tem que falar se eles acessam o reino, se eles são de Jesus. Se eles são guardiãos, se eles são anjos da milícia de Jesus. E se não forem anjos caídos, eles vão sumir, porque eles não professam Jesus. Mas os anjos do Eterno sabem quem é o Filho, quem é o Pai e quem é o Espírito. Amém? Preste atenção no que eu estou falando. Então, da mesma forma que você pode perguntar meu nome, você pode perguntar anjos, se apresentem. Eles vão se apresentar a você. Agora, se você vai ter medo, porque eles vão se apresentar da forma que você está preparado para receber. Amém? Então, vamos lá. Quando eles se apresentarem para você, você pergunte o nome. Anote o nome. Pergunta qual é a patente deles. E pergunta se eles estão a serviço em qual área da tua vida. Se eles são o seu pessoal, se eles são o seu ministerial, e o que eles fazem para contribuir na tua vida. Eles vão dizer, sou criativo, sou isso, sou aquilo, estou aqui para ajudar nisso. Eles vão falar, eles vão dizer, tá? Uma outra coisa, eles vão aparecer não só para dizer o nome deles, mas eles já vão aparecer para trazer algo para você. Então você tem que perguntar, o que vocês trouxeram para mim? É para mim? Vocês me entregaram o quê? Qual a mensagem que vocês têm para me entregar? A mensagem é para mim? O que é? É isso? É aquilo? É para mim pessoalmente? É para minha família? É para o meu ministério? É para o meu pastor? É para quem? Eles vão dizer qual é a mensagem. Eles vão dizer, é para minha nação? É para o meu Brasil? É para nações? É para continentes? É o quê? Eles vão dizer o que vai acontecer. Eles vão dizer o que Deus quer que você saiba. Não porque você tem olhos azuis, não porque você é bonito, lindo, ou sabe muita coisa, não. É porque você é merecedor. E Deus vê que você é um ponto de contato na terra do céu. Então, quando Deus olha, observa e vê que existe um ponto de contato na terra, que Ele pode trazer o céu, Ele vai trazer. Assim foi os grandes avivamentos. Então, você vai começar a conhecer e compreender os seus anjos. Eu estou aqui pegando fogo, irmão. Está forte o negócio aqui. Amém? Creio que já está chegando aí na tua casa também, se já não chegou. Amém? Uma outra coisa. Eles se materializam. Eles movimentam pessoas a seu favor. Os anjos. Vou contar uma coisa aqui para você. Aqui na frente da minha casa, há muitos anos atrás, eu tinha uma Dobrô, um carro, e estava chovendo, e meu filho era recém-nascido. E a Dobrô parou exatamente, portão aberto. Ela não entrou nem saiu, ela não dava ré e não ia para frente. Ela parou, quebrou na frente, no metade do portão. E não tinha como entrar, porque a Apóstola Úrsula não tinha como empurrar. Eu moro no interior de Maricá, Itaipuaçu, e a minha rua sem asfaltar, não passa todo mundo, toda hora gente, já era tarde, a gente já tinha voltado à igreja. E não dava para ela empurrar, nem eu empurrar, porque uma Dobrô é grande, é pesada. Eu tentando empurrar com ela, e eu orei e fiz assim, Senhor, não envia um anjo para empurrar esse carro para dentro da garagem, para a gente fechar o portão, senão o portão vai dormir aberto, e o carro metade do lado de fora e metade na garagem. Vai ficar assim. Envia um anjo. E fiquei orando e tentando empurrar o carro, Daqui a pouco, do nada, olha só, do nada, vem um cara encapuzado, com aquele casaco de frio, sem ver o rosto dele, encapuzado, com as mãos no casaco, chuviscando, e aparece na rua e passa, atrás do carro. Eu, sacerdote, cuidador da minha família, falei, quem é o cara, apareceu do nada na rua, tá vindo, passando assim, fui para trás do carro, estiquei o peito, fiz cara feia, e boa noite, irmão.
Aí o cara veio, baixou a cabeça, nem olhou para mim, falou boa noite. Falou boa noite e continuou. Aí eu, fiquei preocupado. Falei para você, fiquei preocupado. O cara, de repente apareceu um cara no meio da rua, um cara andando grande, maior do que eu. Eu fui ali para proteger minha família. Eu não tinha pedido um anjo? Sim ou não? Eu não tinha orado para Deus, para enviar um anjo? Deus enviou. E o cara passou na minha rua. Se eu pedisse para aquele cara me ajudar, me ajuda aqui a empurrar meu carro, aquele cara que era maior do que eu, mais forte, ele ia me ajudar a empurrar o carro. Mas eu levei para um outro lado, eu esqueci do que eu tinha falado e fiquei com temor. Então, uma outra situação, também não tão hilária, né, na minha experiência, foi quando nós fomos para a Colômbia. Nós fomos para um evento na Colômbia, de 40 mil pessoas no evento que tem lá em Bogotá, e nós fomos. Quando nós oramos, nós sempre oramos e pedimos a Deus para, quando nós chegarmos Senhor, fugiu a palavra. Quando nós chegarmos nas divisas, né? Nos portais de uma nação para outra, quando a gente passar pelos portais, que os anjos daquela nação já nos aguardem lá para nos direcionar. É assim. O Rafael Pereira era o anjo. É isso aí. Mas, e aí? Eu não estava preparado para compreender isso. Entendeu? Deixa eu ver, Cláudia falou uma coisa aqui, ó. Tô na Colômbia ainda. Eu já vi em um sonho, do lado de um apóstolo, ele apontava para mim. Era grande, mas era semelhante a um homem. Isso. Tem muita gente que vê meu anjo, muitos filhos meus que veem meu anjo, e meu anjo tem os meus traços. Ou eu tenho os traços dele, ou ele tem meus traços. Vamos dizer que eles têm meus traços. Amém? Porque nós somos naturais, estamos aqui. Sobrenaturais nós estamos sendo, mas nós ainda temos essa didática natural, né? Então, de apertar, de sentir, de querer ver, de acreditar. Tomé, não é verdade? Mas aí, nós fomos, e nós oramos várias vezes, eu e minha esposa. Primeira vez que a gente ia viajar para uma outra nação. E muito forte, Cláudia, muito forte isso mesmo, é verdade. E aí nós oramos, Senhor, na divisa da nação do Panamá para Bogotá, para Colômbia, nas divisas, o Senhor libera uma hierarquia de anjos para nos conduzir. Queridos, no avião do Panamá para Colômbia, apareceu um camarada dentro do avião, e o camarada, de repente, estava eu e o Urso conversando, e meu filho, pequenininho. E aí nós falamos de alguma coisa sobre lá, Bogotá, Colômbia, a gente estava temeroso de chegar lá, como é que seria, né? Aquela coisa toda. Primeira vez, estava um friozinho na barriga. O cara debruçou e falou, vocês vão para onde? Aí a gente falou, nós vamos para a Central Mundial de Avivamento, vamos participar do evento lá. Aí ele disse assim, não, eu vou lá para lá também. Aí, o senhor é onde? Eu sou de Minas Gerais. Eu falei, você é de Minas Gerais? Tá bom. Você é de Minas Gerais, beleza. E ficamos conversando. Aí eu pedi o Facebook, nem tinha negócio de Instagram, WhatsApp na época. Eu pedi, o senhor tem um Facebook para eu ver o senhor? Não tenho Facebook não tenho rede social não, beleza. Aí eu falei, a gente está com temor de passar na alfândega, não sabemos como vamos passar na alfândega, né? Aí ele falou, não, olha, eu levo vocês, é tudo fácil, eu vou levar vocês. Chegou lá, queridos, ele levou a gente em todo o caminho, sabe? Ele saiu conduzindo a gente pela alfândega, pelos policiais, passaporte, divisa, mala. Ele levou a gente tudo, e levou a gente até o ônibus da Central Mundial de Avivamento, que o pessoal estava esperando. Chegou lá, a gente falou, pastor, qual o seu nome? Ele não falou o nome, só disse que era pastor, e de repente o cara sumiu. Aí ele falou, mas o senhor não vai com a gente? Ele falou, não, minha mala extraviou, eu vou ter que ir lá, ali na polícia, pegar minha mala. Meus amigos, o cara sumiu. Eu e o Urso, a gente costuma dizer que Deus envia os anjos humanos, pessoas que aparecem com carne e osso, que você vê naquele momento, elas te tiram de apuros,
de situações ou que você pediu a Deus. E nós começamos a entender que esse mover é maior do que a gente pensa. Existem anjos humanos que Deus envia e conduz a gente em determinados momentos que são... Eu não posso dizer para você que são anjos materializados, amém? Mas são pessoas que aparecem e nos tiram de situações e que a gente fica assim, caramba, e você nunca mais vê a pessoa. Mas tudo isso materializado, isso, Cristiane, materializado, apareceu no avião, o cara saiu com a gente, levou, e nós não vimos mais. Para não dizer que a gente não viu ele em outro momento, nós vimos ele lá dentro da Centro Mundial. Ele apareceu assim, quando eu recebi unção, eu caí na unção, veio uma onda de unção sobre mim, domingo eu caí, Deus mandou eu levantar e liberar azeite e pó de ouro na mão de todo mundo que estava à minha volta. E aí eu vi esse cara e de repente ele some. E nunca mais eu vi. Isso já vai para mais de 10 anos que nós fomos lá. Então nós começamos a ter experiências muito profundas. Uma outra coisa de experiências com anjos foi aqui em São Gonçalo. Tem uma cidade chamada São Gonçalo aqui no Rio de Janeiro, e eu fui orar com os homens no monte de guerra que nós temos aqui. E quando nós subimos no monte de guerra, tinham vários homens, nós íamos orar até 6 horas da manhã. Chegamos à noite, íamos fazer uma vigília no monte de oração. E eu escalei todos os homens, cada um ia ficar numa vigília de 1 hora, e eu fui o primeiro a orar. Quando eu orei, eu sabia que tinha um problema com milícias e tráfico lá em São Gonçalo. Estava aterrorizando São Gonçalo. Isso aí eu estou contando verídico, tá? Tudo que eu estou falando aqui são experiências minhas, acredite ou não, são experiências que eu carrego. Então, experiências que eu vivenciei. E eu falo muito no seminário sobre isso. Quando eu dou seminário dos anjos, eu falo muito mais profundo sobre isso, né? Mas aqui eu estou trazendo algo para pelo menos aguçar você. Queridos, quando eu começo a orar, São Gonçalo, vamos dizer que é para cá. Eu virei para cá e comecei a orar para a minha cidade. Deus me pega, me vira com as minhas mãos levantadas e eu comecei a profetizar sobre a cidade. Comecei a repreender o espírito de morte sobre a cidade. Deus me tomou e eu comecei a falar em profecia. Isso foi a olho nu, tá? As pessoas viram, ok? De repente sai da minha boca assim, que um anjo apareça no céu agora. E quando eu falei, um anjo apareça no céu agora, o anjo apareceu no céu e ficou como uma luz azulada e esverdeada. Ficou assim, ó, como um raio no céu. Todos nós que estávamos no monte vimos. Os homens caíram rolando de poder, de unção, que o anjo ficou no céu parado. Quando eu falei assim, agora esse anjo vai repreender o espírito de morte e neutralizar a morte na cidade e tal. O anjo fez assim, ó, para a cidade, querido. No outro dia, acreditem ou não, no outro dia foi dispersa a milícia lá em São Gonçalo, acabou a guerra de tráfico e não houve mais morte, teve paz na terra, naquele lugar. E nós ficamos impactados a noite toda com aquele mover ao olho nu, de algo espiritual aparecer. Não era um cometa, não era uma estrela cadente. Ele ficou esperando o comando. Quando o comando saiu, ele partiu. Tem muito mais aqui, mas eu acho que já passou. E eu quero... Tem muito. Eu estou sentindo muita presença. Agora eu vou ler algumas coisas aqui. E o anjo de fogo que veio comigo do Voa de São Paulo, aguardando a conferência Rio em Chamas. Isso aí, bispa. Poder de palavra liberada, uau. Isso aí, Maclã. Aleluia. Como faz para ativar os anjos? Eu já falei aqui. Primeiro você tem que ter busca, ou seja, palavra, reverência, temor a Deus, entender que é real,
chamar para que eles se apresentem através do Espírito Santo, eles vão se apresentar. Quando eles se apresentarem, perguntem o nome, pergunte qual é a mensagem que eles trouxeram e pergunte se eles são do Senhor, para não cair em arapuca de anjos caídos e ficar falando com anjos caídos ou receber algo que não é de Deus. Amém? Se forem anjos caídos, eles não aceitam o Senhor e eles vão embora. Outra coisa, qual é a hierarquia deles e aonde eles servem no seu ministério. Então, tudo são perguntas que devem fazer. E você acessa o ministério dos anjos. E quanto mais mergulho que você tiver, mais acesso você tem e mais força você vai ter. Amém? É forte demais. É forte demais. Aleluia, 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 aleluia. E eu vou dar mais um exemplo aqui de anjos, tá? Muito forte aqui. Lá no começo, quando eu era presbítero, eu tive uma experiência com o trono de Deus. Deus me mostrou o trono. Fique aí até o final que você vai saber como foi. Este é o tempo de discernir os movimentos celestiais e caminhar em parceria com o reino. O ministério dos anjos não é místico ou misticismo. É princípio bíblico e estratégia de Deus para a colheita e o avanço apostólico. Você pode crer que muitas das igrejas que falam e praticam e se movem no ministério de anjos são igrejas apostólicas. São igrejas apostólicas proféticas. São igrejas que todo mundo chama de louco, mas estão fazendo uma diferença nesse tempo, nessa geração. Apóstolos que estão se levantando sobrenaturalmente. Apóstolos, profetas, profetisas que estão se levantando querendo mais de Deus. Querem mais, não querem mais ficar no raso, querem ir para o profundo. E ir para o profundo de Deus, você vai ver coisas que a teologia não vai explicar, querido. Porque Deus não se explica. Então, é um princípio, não é misticismo. É um princípio bíblico e estratégia de Deus para a colheita e avanço apostólico. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando Pedro estava preso, Deus enviou um anjo para tirar ele com um manto de visibilidade. É uma ferramenta. Qualquer dia desse eu vou dar uma aula sobre ferramentas espirituais aqui. Muitas ferramentas que nós devemos acessar e nós não acessamos. E ferramenta, porque você nem tem santidade. Você não precisa nem ter santidade, ser santarrão. Não precisa... Não, é só ter a certeza que aquela palavra são palavras, códigos chaves de Deus e são ferramentas que vão acontecer. E a coisa acontece. É tão forte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Uma outra coisa, quando eu falo de misticismo, os místicos tomam aquilo que é nosso. Outras religiões tomam aquilo que é da igreja, nosso, que Deus criou para nós. Mas se nós não acessamos, outros acessam. Se nós não acreditamos, outros acreditam. E aí, queridos? E aí? Como é que fica? Amém? Tem um monte de gente com poder que foi dado por Deus, servindo ao lado negro da força. E aí? Eu fico maravilhado com tudo do reino. Quero desse alimento, meu Jesus. Amém? Continua comigo que você vai ter muito alimento, minha irmã, de profético através do Espírito Santo que eu carrego. E com certeza toda quinta-feira eu vou estar trazendo algo novo aqui para nós. E eu vi, no Apocalipse 14, 6 diz assim, ó. E eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. Meu Deus amado, anjos ministradores da palavra. Deixa eu falar para você uma coisa. Pegando esse gancho aqui, de Apocalipse 14, 6. Eu e a minha esposa estávamos num propósito, apóstolo Úrsula, de todo dia orarmos juntos. Apóstolo, eu sou profeta dimensional. Quando eu era criança, viajava entre os planetas. Uma vez entrei em um buraco negro, quase que não saía. Pedi a Deus para não me permitir ir mais, mas agora eu quero. Aleluia. Ah, minha amada, quanta gente faz isso e depois fica... Quanta gente rejeita e depois fica buscando. E é isso aí, Deus vai liberar hoje, vai ativar hoje de novo. Amém? Eu também tive muitas experiências com isso. Mas eu queria entender. E eu via crianças, eu via pessoas, eu via
via demônios, eu era arranhado, machucado, era desde cedo, desde criança. Mas vou contar aqui, daqui a pouco eu abro para perguntas aqui. Eu tava com a minha esposa em um propósito de oração, e a gente estava num propósito de, acho que 12 dias, a gente orava todo dia junto. No último dia de oração, eu dei minhas mãos a ela aqui na sala, e dei. Eu era presbítero nessa época, alguns anos atrás. Ela orou, e depois eu peguei nas mãos delas e orei, e eu fui arrebatado. Eu sabia que eu estava orando com a mão dada nela, mas eu fui levado em espírito a uma outra dimensão. Quando eu chego em espírito a essa outra dimensão, eu começo a chorar, porque eu vi a glória de Deus. Quem já viu a glória de Deus aqui? Diz aí para mim. Quem já viu a glória de Deus? Eu não via chão, eu só via a glória de Deus. Eu via. Eu aqui na terra, eu via a glória, eu lá em cima, na dimensão que Deus me levou, e eu me via andando até um trono gigante, um trono muito grande, e esse trono era o trono de Deus. Eu sabia que era o trono de Deus. E eu me vi na terceira pessoa, eu ajoelhado na frente do trono. Então eu estava na terra, sabia que estava na terra, fui arrebatado em espírito, em olhos, eu vi a glória de Deus e me vi andando até o trono de Deus. Eu ajoelhei. Quando eu ajoelhei, eu comecei a falar lá no trono. Não quero descer mais, não quero descer mais, porque quem acessa a glória não quer mais vir para a terra, irmão. Sabe, Deus ele dá aquele conta-gotas, porque senão a gente acessa e não quer mais descer, não quer mais ficar aqui. Porque é tão bom lá, que você sente uma paz tão surreal, que você não quer mais descer. E eu gritava aqui. A voz que saía da minha boca enquanto eu estava segurando a mão da minha esposa era: não quero mais ir, não quero mais descer, não quero descer. Porque eu sabia que alguém estava falando para eu descer. E nisso vem um ser andando do meu lado direito. E eu ajoelhado, me vendo, e eu vendo essa cena. Olha que loucura. E ele chegou, era um anjo, chegou do meu lado e me deu um pergaminho. E me deu para que eu engolisse o pergaminho. Porque era a palavra da minha missão na terra, que ia ser desvendada na minha caminhada. É muita loucura para você? Mas você vai saber muita coisa de loucura aqui, porque é fato, é verídico na minha vida. É forte, é profundo isso. E aí eu não queria descer, mas eu ouvi uma voz dentro de mim: apóstolo, eu quero ser ativada no meu ministério. Amém, querido, amém, amém. Vocês vão ser, eu vou orar para vocês, eu vou orar aqui, eu vou ganhar um tempo aqui com vocês, eu vou chamar algumas pessoas aqui que eu vou ativar, amém? E aí eu desci. Meu ministério nunca mais foi o mesmo, irmãos, nunca mais foi o mesmo. Eu comecei a evoluir, a velocidade que Deus tratou meu ministério foi assim surreal, e tem sido surreal na minha vida toda. Eu sou um ativador, mapeador de território, eu sou um libertador, eu tenho aprendido várias frequências, um adorador extravagante, um servo do Senhor. Eu sou servo de vocês, sou servo de toda a igreja de Jesus. Eu costumo dizer que eu não sou servo de uma placa, eu sou servo do reino de Deus, de todas as igrejas, sejam elas assembleana, apostólica, parede preta, parede azul, seja a palavra, onde a igreja prega, batista, pentecostal, neopentecostal, presbiteriana. Eu sou apóstolo de Jesus Cristo na terra, sou um apóstolo ministerial, e eu estou aqui para servir a todos os irmãos que querem sair do raso, amém? Eu vou abrir para 5 pessoas aqui rapidamente, tá? Não vamos nos estender, vai entrar na live comigo, pessoas que querem ser ativadas no ministério de anjos. Eu quero ser ativada no meu ministério. Vamos lá. Gisele Moraes, eu vou te chamar aqui, Gisele Moraes. Vamos ver, Gisele Moraes. Vamos ver se você quer ser ativada mesmo. Gisele Moraes, cadê? Gisele Moraes. Vai chamando aí, eu quero. Deixa eu ver você aqui. Você não está aqui não. Cadê Gisele Moraes? Gisele Moraes. Não está aparecendo aqui para mim não. Me chama aí, Gisele Moraes, que você quer entrar, que eu vou te aceitar aqui. Fica aí que vai ser ativado. Eu quero sair do raso.
Vai, Gisele Moraes. Me chama aí para você entrar ao vivo aqui comigo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Então vai lá, Beta. Beta, me chama aqui. A Gisele Moraes não me chamou, chama você. Vamos adiantar, vamos ganhar tempo. Me chama aqui que você vai entrar comigo, Beta. Aleluia, aleluia. Quem chamou aqui? Vamos ver. Cadê? Então vai, Alessandra, vai, Alessandra. Alessandra primeiro, vai. Tô chamando você aí. Tô chamando o povo. Quero ativar vocês. Calma aí, Gisele. Tô te chamando aqui. Tô te chamando aí, ó. Tô chamando o pessoal. Deixa eu ver quem vai entrar aqui. Vamos ver. Quem é? Cadê? Vira para você, vira para você. É você, É Gisele? Boa noite, apóstolo. Você tá falando de onde, Gisele? Mosqueiro, Belém do Pará. Belém do Pará. Até eu morei em Belém do Pará. Morei na minha infância em Abaetetuba. Hum, Morei em Abaeté. Morei de 17 aos 19 anos. Morei um tempo aí. Fala, minha amada. Você é de Abaeté, você é de Mosteiro, que você falou? isso, Mosqueiro. Mosteiro Belém do Pará. O que que você precisa? O que queres que eu te faça? Diz o Senhor. Eu preciso muito de oração. Eu parei meu ministério. E foi muito assim, muita coisa que a gente viveu dentro da congregação. E isso me paralisou espiritualmente. Tá, E então, assim, aí eu tô tentando voltar, mas a luta é muita. se você tiver um sonho profético hoje e um anjo aparecer para você não vai ficar com medo não, né? Não, Tem certeza? tenho. Então levanta a tua mão direita e coloca assim. Você está na live desde o começo? Eu acho que desde o comecinho. Ah, então beleza. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Tudo que foi falado aqui é verdade. Deus, em nome de Jesus, da cabeça à planta dos pés, Deus, sobre Gisele Moraes, em Belém do Pará, em Mosqueiro. Envia anjos até ela agora. Que ela comece a sentir o corpo dela, Senhor. Andar como Anás. Chegou na direita. Chegou na direita. Quem está vendo comigo? Chegou na direita. Lecomanás, começa a arrepiar o corpo dela agora. Em nome de Jesus. Começa a ativar ela para um nível mais profundo. Que ela não vai querer mais ficar no raso, mas ela vai ter experiências hoje, em sonhos. Ela vai ter visão de anjos chegando dentro da casa dela, no coração dela, ministrando a vida dela. Em nome de Jesus, Pai. Vai tocando, vai fazendo algo que ela não sentia há muito tempo. Vai fazendo, Senhor, tocando ela, Senhor, de uma forma que ela não sentia. Pai, em nome de Jesus, assim como eu estou vendo esse anjo na direita da Gisele, assim como eu comecei a orar, Pai, em nome de Jesus, ela seja ativada agora, em nome de Jesus, eu libero sobre ela e sobre todos aqueles que creem, em nome de Jesus, seja ativada agora. Ô, Gisele, uma corrente se arrebentou das suas pernas. Uma corrente se arrebentou das suas pernas, que estava te Eu, cavando. Chegou um anjo, eu não sei se você sentiu o teu corpo arrepiar de alguma forma, mas chegou um anjo na tua direita. Aleluia! Eu quero que aleluia. você, ó, eu poderia falar o nome para você, mas não vou falar. Eu quero que você aprendeu comigo e vai ver essa live de novo e você vai perguntar a ele, mas ele chegou. O que que você sentiu no teu corpo? Eu senti meu corpo assim mesmo tremendo. Um arrepio. Você sentiu? Senti. Então, porque ele chegou aí. E outra coisa, arrebentou a corrente que estava te travando. Uma Eu corrente que creio. estava te travando, não era 2 anos, não. Há 5 anos essa corrente estava te travando, te puxando para trás. Há 5 anos. Aleluia. Ah, eu creio. Há cinco Eu anos. creio. Glória a Deus. Glória a Deus, Gisele. Deus abençoe. Recebe mais, recebe mais. Deixa eu falar com alguém aqui, com outra pessoa. Obrigada, Beijo no teu coração. Vamos lá. obrigada, apóstolo. Deixa eu ver Beata agora. Gisele saiu.
Vamos ver, povo. Chegou? Chegou? Quem chegou? Aí ela Oi! aí. Aleluia. O que você está sentindo aí, guerreira do avivamento? Ah, eu tô querendo pegar fogo de novo. Me joga na cadeira. Aleluia, glória a Deus. Glória a Beata, Deus. você E está aí na engraçado que tua eu tava casa, assim, você tinha, da você Flórida, tinha né? falado das unções, e eu Ah, falei assim, pó de ouro. Só que assim, a Beta tá com pó de ouro. Eu falei, aí eu olhei pra mão, não tava. Menina, eu peguei, botei a câmera em cima, a minha mão tava cheia de pó de ouro. Eu corri pro meu marido e eu, amor, olha aqui a minha mão, tá com pó de ouro, tá com pó de ouro. uau! Glória Aleluia! a Deus. Glória a Deus! Diga uau! Diga aleluia! Diga glória a Deus! Olha, eu pensei que você escreveu. Olha como é que é forte o negócio. Eu pensei que você escreveu. A minha mão está com pó de ouro, porque passou rápido. Aí eu falei, Aham, a minha está com pó de ouro na mão. E aí você está falando agora o que aconteceu de mistério e aham. profundo. Amém? Glória a Amém. Deus, glória a Glória a Deus, Deus. glória a Glória a Deus. Deus. Recebe aí mais fogo da cabeça à planta dos Amém. pés. Nesse mover profético que nós estamos falando do ministério dos anjos, que hoje você já seja ativada de uma forma diferente. Eu sei que aquilo que nós estamos falando aqui é para ativar aqueles que têm fé. Eu sei Amém. que você tem fé. E da cabeça à planta dos pés você será tocada por uma Em nome emissão de poderosa Jesus. profética. Deus está tocando a tua casa. Deus está tocando o Aleluia. coração do teu esposo, está tocando os teus filhos, Aleluia. tua filha. Deus está tocando Amém, o seu Senhor. emprego, o seu trabalho. Há um fogo da tua Em mão, a tua mão nome de esquerda já Jesus. está pegando fogo. Quem está vendo comigo? A tua mão esquerda já está com bola de fogo. Vai botando essa bola de fogo na tua cabeça, minha filha. Pega a bola de fogo, a mão direita, a mão esquerda, bota na cabeça, bota na cabeça. Mais fogo, mais fogo, mais fogo. Quem está vendo, quem está vendo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Mais eletricidade. E anjos toquem ela. O mistério de anjos está presente. Aquilo que foi declarado seja liberado sobre a Beata nesse momento. Mais fogo, 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 fogo. Eu ativo nela de dentro para fora. Aquilo que não estava sendo conduzido, está conduzido agora. O ministério de anjos estão entrando agora, se apresentando, arcanjos, querubins, serafins, mensageiros, estão apresentando-se a ela agora e vão se mostrar em quem são eles, são eles. Em nome de Jesus, eu ativo agora a eletricidade, força e fogo, serafins. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia. Deus Teu abençoe. serafim Natanael é o mesmo serafim Amém. meu. Aleluia. Aleluia. É que o senhor me ativou Aleluia. outra Olha como é vez, que é lembra do forte. dom da fé? Hã? O senhor me ativou no dom da fé. Então deve ter sido já da primeira vez ele está se apresentando agora. Uau, uau. Glória a Deus. Uau. Serafim, Natanael. O da Gisele, eu não podia falar, mas o seu eu pude falar. Então eu falei o seu. O dela vai se apresentar para ela, porque ela está em uma imersão, ela está voltando. E ele vai se apresentar para impactar. Mas você já está em Deu um refrigério aqui, ó. Deu um refrigério aqui, ó. Hã? Deu um refrigério aqui, ó. Nessa Uau. direção da cabeça. Glória a Deus, amém. Beata, deixa eu ver outra pessoa aqui. Eu quero falar com 5 aqui. Beijo no teu coração. Beijo. Daqui a pouco oração, hein? Daqui a pouco Amém, oração. amém. Deixa eu ver. Glaucia. Deixa eu ver. Chamei aí outra. Eu quero. Vamos lá. Depois, acabando a live, deixam comentários, deixam testemunhos lá no comentário da live. Recusou, a Glaucia Corcunda recusou. Deixa eu ver aqui outra pessoa. Outra pessoa. Deixa eu ver aqui, que já está aqui na fita. Cláudia Batista. Vamos ver, Cláudia Batista. Ó, quem quer vai me chamando aí, pode me chamar. Chamei pessoas aqui, ó. Aleluia. Eu já vou finalizar a live. Não vão ficar 2 horas aqui hoje não, hein? Aleluia. Depois eu vou orar ainda. Deixa eu ver. Após só com uma ministração, a minha esposa recebeu algo muito forte. Apóstolo, só com sua ministração, a minha esposa recebeu algo muito forte. Macan está me chamando aí? Deixa eu ver. Me chama aí que eu quero falar contigo. Eu quero falar para você me dar o testemunho aqui ao vivo. Vamos lá. Aleluia. Me chama aí, Macan. Eu quero ser ativada. Eu tô chamando pessoas. Me chama aí. Pega a câmerazinha e me chama.
Tem mais 2 pessoas para falar comigo. Vamos lá, vamos lá. É forte. Meu papito é uma benção. Amém, bispa. Joseli. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu ver quem me chamou aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui. Aceitou aí. Deixa eu ver. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aqui, quem foi? Quem foi agora? Vamos ver. Ah, Senhor. Não estou te vendo, tá tudo escuro aí. Oi? Dá para ver? Agora sim. E quem é o Macran? Eu sou o irmão Mauro. Fica aí, fica aí. Fica um de cada vez. Um de cada vez. Entrou 2 pessoas aqui. Vou falar com a Osilene primeiro. Osilene, você é da onde? Amém. Sou de Vinhedo, São Paulo. Vinhedo, São Paulo. E você é a primeira vez que você participa da live? Está no nosso grupo de mentoria lá do Voz Apostólica, não? Sim. Tá. Sim, é a primeira vez que eu estou aqui. Ah, glória a Deus. E você sentiu alguma coisa na ministração? Você viu alguma coisa? Como você está sentindo? Então, deu pó de ouro na minha mão. Deu pó de ouro na sua mão? Depois você manda foto para mim lá. E você está verificando tudo que eu falei aqui. Você sentiu algo diferente? Você sentiu a vontade de mergulhar mais profundo? Sim, muito. Então, Osilene, eu vou te liberar sobre você mais ativação, mais fogo. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Pai, o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe. O Senhor é um Deus de milagres. O Senhor tem feito milagres nessa live. O Senhor tem ativado pessoas nessa live, assim como essa moça, Senhor, lá de Vinhedo, São Paulo, foi ativada, Senhor, em nome de Jesus. E recebeu o pó de ouro. Que vem agora, Senhor, pedras preciosas. Que o Senhor multiplique o ministério de anjos sobre a vida delas. Que ela possa receber eletricidade, poder, ativação. Ó Deus, em nome de Jesus, que anjos se apresentem para ela. Que haja um mover poderoso na vida dela, Senhor. Que haja, Senhor, alavancar, Deus, em nome de Jesus, dela financeira, na saúde, nas áreas do coração. Eu profetizo agora, Pai, que ela vai ser, ó Deus, mergulhada num azeite dos céus e vai ter, ó Deus, um arrebatamento em espírito para que a coisa natural não vê, mas aqueles que acreditam no sobrenatural vão ver. Eu abençoo ela, Deus, para vivenciar coisas novas. Ei, cadê minha filha? Olha aqui para mim, olha para o meu rosto, olha para mim. Eu vi as asas de uma águia aparecendo em você, querido. Asas de uma águia. Sabe o que significa asas de águia? Não. Significa que você vai voar para lugares mais distantes. Você vai ir para lugares que você não imagina ir. Eu estou dizendo aqui, tem profeta em Israel. Eu vi as asas dessa moça. A unção da águia veio sobre ela, querido. Querubins se apresentaram aí com poderosas para te levar para um nível mais profundo. Então, nada vai te parar. Hoje chegou o tempo de chegou o tempo de ir para um nível mais profundo. Eu preciso sobre a tua vida que essas casas vão se erguer, vão se aprimorar, vão se fortalecer, vão te levar para lugares que você não imaginava ir. Hoje você está sendo ativada em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Tô pegando fogo inteirinho o corpo. Amém. O meu corpo inteirinho tá pegando fogo. Aleluia. Mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Eu vi exatamente. Elas vão se fortalecer e se prepara. Se prepara porque você vai ter movimentos espirituais na tua vida. Na tua vida. Deus vai movimentar o xadrez da sua vida, as peças da sua vida. E você vai sentir que é Deus. Amém? Amém. Agora, meu irmão, minha irmã, pode ir, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Deixa eu falar com meu irmãozão. Fala, meu irmão. Fala, apóstolo. Tá bom. Qual é o teu nome? Mauro, eu sou do grupo aí. Ah, Mauro. Diz aí, Mauro. Só me colocou ontem, antes de ontem. Glória a Deus, que já orou ontem comigo, né, na madrugada. Sim. E aí, Mauro, o que você sentiu? Sentiu alguma coisa na ministração? Viu alguma coisa? Quer compartilhar? Senti forte aqui. Minha esposa que está do meu lado aqui também está sentindo.
Ira, Machuriando, Cantarabashana. Mostra ela aí, Canta na basura, canta na mãe. mostra ela aí, mostra. Canta na basura, canta na mãe. Mais glória, mais de raso. Vocês vão ficar no raso, vocês vão ficar no profundo. As lágrimas que vocês estão derramando são lágrimas de homens loucos, mulheres loucas, Espírito Santo, que querem mais do Espírito Santo. Ele sobre vocês. Estão derramando a glória. Estão contemplando as paredes. Tomadas de azeite. Branca. Não é mais agradecendo sobre o sofá, queridos. Há algo sobrenatural. Deus abençoe mais e mais e mais e mais. E na oração ela recebeu poder. Na palavra ela recebeu poder. Amado nome chegando e eu ativo vocês para esse tempo. Vocês guardando no norte, sul, leste, oeste. O poder da casa do Pai está sobre a casa de vocês. Deus está olhando para vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Deus está dizendo, ainda tem muita coisa para vocês fazerem para mim. Deus está dizendo aqui para vocês dois. Vocês não parou, o ministério de vocês não parou, não, vocês não cessaram. Deus está olhando para vocês e está dizendo, tem muitas coisas para vocês fazerem para eles ainda. A palavra que vem no meu coração para vocês é unção de cura. Eu libero unção de cura. Eu libero unção de cura. Eu libero unção de cura. Receba unção de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Mauro. Até daqui a pouco a gente vai aí. Deus abençoe. Vou chamar outra pessoa aqui rapidinho. Amém. Rapidinho. Outra pessoa, quem quer participar? Rapidinho. Aleluia, Jesus. Ele vai tirar, não? Pode sair, pode sair. Daqui a pouco a gente fala lá. Eu quero orar por todos vocês agora. Quem quer mais? Quem quer ser ativado? Fala aí. Cadê? Cadê Mizinha? Mizinha tá aí, minha filha Mizinha de Portugal. Cadê você, Mizinha? Cadê você, Mizinha? Já foi dormir? Cadê Mizinha? Mizinha, me chama aí, Mizinha, que eu quero te chamar aqui. Eu quero ativar você, profeta, nessa unção que está aqui. A Mizinha está aí, deixa eu ver se chegou aqui. Mizinha, não chegou aqui, não. Deixa eu ver. A Mizinha já foi? Não está na live? Então vou chamar outro para fechar. Mizinha, chama aí, Mizinha, me chama aí na câmerazinha aí para você falar comigo ao vivo aqui, para eu te ativar mais. Deixa eu ver aqui. Mas eu não estou te vendo. Você tem que me chamar. Deixa eu ver aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ah, Mizinha. Aceita aí, minha filha. Vamos orar junto nessa live. Eu vou orar por todos vocês. Alô, Mizinha. Pai, oi. Aqui já são quase 4 da manhã. Eu tô deitada na cama. Tudo bem, não tem problema. É você que estava ali, pai. Eu falei, vou chamar ela. Isso é. Pai. Mizinha, em nome de Jesus, Sim, eu pai. estou vendo um anjo de finanças chegando. É por isso que eu estou te chamando. Eu tinha que Creio. Um anjo de finanças estão chegando na sua vida, querida. Olha, o rosto. Quem tem olhos espirituais estão vendo seu cabelo dourado. Ó, teu cabelo não está dourado, está engrossado. Estão vendo seu cabelo dourado. Quem está vendo, diz aí, eu estou vendo o cabelo dela dourado. Comenta aí, eu estou vendo o cabelo dela dourado. A sua pele está dourada, a tua testa está dourada. A finança chegando, potencializando sobre a tua vida, sobre a tua empresa, sobre a tua casa. Você vai ser surpreendida. Ei, você vai ser surpreendida por anjos que estão trazendo tributos para a tua casa e para a tua vida. Tributos que você tem pedido. Deus está liberando sobre você. O pastor está dizendo, está reluzente.
que você está reluzente. Mizinha, É. eu sei que você está cansada, minha filha, mas eu queria liberar isso para você, porque eu já Amém, estava... pai. Estamos juntos aí, meu papi. Amém, amém, Cinco filha. estrelas. Deus abençoe. Top Bom das descanso. galáxicas. Recebe em nome de Jesus aí em Recebo. Portugal. Beijo no Amém. teu coração. Beijo, pai. Obrigada. Amanhã estamos juntos. Amém, amém. Glória a Deus. Pai, tem que desligar aí que eu não sei como é que isso se desliga. Deixa eu ver se eu vou desligar aí. Você tá fazendo a mesma coisa que eu. É pai e filho aqui, desligando, né? Sai da live, depois você entra. Sai da live, depois você entra. Mas eu não consigo. Deixa eu ver como é que é. Amém, amém. Não consigo sair. Então fica aqui que eu vou orar para todo mundo. Eu vou orar Amém. para todo mundo, aí a gente finaliza a live. Vou finalizar com a mesinha de Portugal. Brasil e Portugal, conexão, hein? Glória. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Sim, meu pai. Todos os homens. Quinta-feira que vem, às 22 horas, nós estamos aqui com outro elemento sobrenatural, uma outra ministração. Estou Em indo nome para de a sala Jesus. de oração da mentoria, da voz apostólica, hein? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a cada homem, cada mulher. Ativa a unção de cura, de milagres, de prodígios, de maravilhas. A unção, Senhor, ministerial dos anjos. Que eles sejam eles sejam, Senhor, homens e mulheres que vão ser ativados noturnamente, enquanto dormem, durante o dia, diurnamente, vão ter visões espirituais, vão sentir a presença do Espírito Santo, vão ser batizados com fogo, libera dons sobre eles, Espírito Santo. Nesse momento, anjos se apresentem à casa de cada um, em nome de Jesus, e o ministério de anjos sejam ativados poderosamente em seus corações. Eu declaro amém em nome de Jesus. Eu vou fechar a live, vou deixar compartilhada. Comentem como foi a live para vocês nos comentários. Pode fazer comentário, carta, comentem. Diga como foi essa live para vocês. Deus abençoe. Mizinha, beijo no coração. Deus Beijo, abençoe pai. todos Beijo vocês. a todos. Deus abençoe. Obrigado. Estou indo para a sala de oração agora, hein, povo do avivamento.